Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um vídeo para o YouTube. Jornada de dia 31 até o dia 2, tá? Hoje é sexta-feira e é dia de analisar todo o fim de semana. Portanto, vamos voltar só uma semaninha atrás, falar sobre o bingo que fizemos aqui no canal e o que é que correu bem e o que é que correu mal. Portanto, tínhamos uma odd de 25,32 com 10 jogos e redámos por 2 jogos. Tá? DC Liverpool e over 1,5. Ainda não foi desta que o Liverpool deu uma resposta positiva, voltou aos bons resultados. O Liverpool está a passar uma má fase. O Liverpool está a passar uma má fase. Está a haver muita contestação ao slot na, nas redes sociais, os adeptos, etc. E eles estão mesmo numa altura que vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos voltar a falar do Liverpool agora este fim de semana e vou voltar a insistir. Portanto, veremos. E redámos no DC Dortmund e over 1,5 pelo famoso, no famoso 1-0, não é? Se eu já tenho batalhado muito aqui, que muitas vezes temos uma odd muito idêntica do ML de uma determinada equipa para o DC com over 1,5 e eu gosto mais de ir para o DC com over 1,5 pelas razões que já vos tenho explicado. Nós trabalhamos com mais resultados a nosso favor no DC com over 1,5 face ao ML, ok? Ou seja, no ML a equipa tem de ganhar, ponto final. No DC com over 1,5 a equipa pode ganhar, empatar, desde que haja mais do que um gol no jogo. O único resultado onde nós ganhamos o ML e não ganhamos o DC com over 1,5 é no famoso 1-0. Foi o que aconteceu, Dortmund a jogar em casa. A própria Liga Alemã e mesmo o Dortmund já são equipas muito over. Esperavam um jogo com mais golos, sinceramente. Mas pronto, ficou 1-0, um gol marcado no fim, 10 minutos do fim. Ainda aproveitámos uma entradazinha em live no ML do Dortmund, porque estava forte no jogo. Lancei no meu canal Telegram e ganhámos dinheiro com isso. Mas pronto, foi pena termos perdido o bingo, 10 jogos só por estes dois. Mas vamos a nova jornada, vamos a novo bingo. E entretanto passou mais uma semana. Esta semana houve campeonato francês e campeonato italiano. De resto foi só taças, por isso é que eu também não fiz vídeo. E a minha ideia, nem sempre consigo fazer os vídeos. Por agora quero-me comprometer a fazer vídeo todas as sextas-feiras com a análise para a jornada do fim de semana. E num futuro irei começar a fazer vídeo, talvez já esta segunda, posso deixar já aqui o spoiler, talvez já esta segunda ou esta terça faça vídeo a falar sobre a jornada de Liga dos Campeões, que é uma competição que eu gosto muito de trabalhar, a melhor competição da Europa, mas não valia a pena para estas jornadas assim de meio da semana, que ainda por cima nem... Mas pronto, foi um meio da semana muito bom, lucrei mais de 1.500 euros, tudo partilhado no canal Telegram. E portanto, se ainda não estás no canal Telegram, o canal da Telegram está na descrição. É gratuito. E lá podes acompanhar todo o meu trabalho e tens acesso a todas as minhas apostas. Pronto, seguimos. Portanto, eu tenho já pré-selecionado, digamos assim, 15 jogos para falar neste vídeo, ou 15 jogos em que eu vou dar fazer a minha análise e colocá-la no bingo. Não sei que odd é que vai dar, mas desconfio que vai ser uma odd bastante alta. Mas lá está, os bingos do YouTube são para isto mesmo. São para, acima de tudo, falarmos dos jogos, discutirmos os jogos que eu seleciono para cada jornada e faço um bingo com todas as tipos que dei para cada um dos jogos e depois vamos ver quantas é que eu erro. Temos o exemplo da semana passada que errei 2 em 10.
Por acaso não escrevi aqui, tinha que fazer. Não escrevi aqui o de há 2 semanas, mas não há problema. Está no Excel, mas não está aqui no caderno. Ahm, e depois veremos, porque a ideia não é. É muito difícil acertar sempre todos os prognósticos. Aliás, as odds são sempre realmente muito altas. A ideia é mesmo vocês depois fazerem duplas, triplas ou até apostas simples. ah, e com estas 8 em 10 que acertámos, teriam tido lucro de certeza se tivessem feito, por exemplo, duplas, triplas ou até mesmo algumas delas em simples. Tá? Tínhamos uma odd de 25. Portanto, vamos começar. Eu tenho aqui os jogos já selecionados, sei de cor e salteado, como se costuma dizer. Portanto, vou já selecionar as ligas que são os 3 grandes de Portugal: Arsenal, Liverpool e City, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid, Atlético e Barça. E tenho também, vou trazer-vos também hoje Feyenoord e PSV. E vou continuar a insistir no Al Nassr, que eu acho que este ano o Al Nassr é. Já disse isto no primeiro vídeo. O Al Nassr perdeu agora com o Al Ittihad, que agora é treinado pelo Sérgio Conceição, para a taça durante a semana. Jogos de taça também nunca jogam bem os 11 iniciais. Foi um jogo com porrada, cartão vermelho, como costuma ser, alguma polémica, mas era um jogo grande. Nestes jogos assim, como foi o fim de semana passado, como foi há 2 fins de semana, o Al Nassr tem muita tendência para golear, está com uma grande, grande equipa. E eu, apesar de não gostar muito destas ligas assim mais secundárias, quando são jogos com um desequilíbrio muito grande, eu gosto de falar sobre eles, tá? Portanto, no entanto, são 15 jogos e eu não quero. Os vídeos têm sido muito longos. Eu não sei sequer se vocês têm tido paciência para ver os vídeos até ao fim. Portanto, há aqui jogos que eu vou falar e saltar muito rápido, tá bem? E vou pela ordem aqui das ligas, que é muito mais fácil para me guiar. Portanto, vamos começar já hoje com o Sporting. Sporting joga hoje é sexta, 31 de outubro, último dia do mês, por sinal. Eu tenho uma visão muito clara para este jogo. A prioridade do Sporting é o campeonato, o tricampeonato. O Sporting jogou precisamente contra o Alverca para a Taça da Liga há 3 dias atrás, na terça-feira, e rodou literalmente os 11 jogadores. Jogou Kenda, jogou Morita, jogou Koshorashvili, Ioannidis, mas na realidade, na melhor 11 do Sporting hoje, estes jogadores não entram. Entra Pote, entra Trincão, entra Soares, e portanto pode-se considerar que eles rodaram literalmente os 11 jogadores, por exemplo, face ao jogo que eles tiveram para a Liga no fim de semana passado, e mesmo assim golearam 5-1. Tinham 5 jovens da formação, salvo erro, 5 ou 6. Golearam por 5-1 e entupiram este Alverca. Hoje, com o 11 inicial, que descansou durante a semana, eu não espero nada mais, nada menos do que o Sporting hoje entupir novamente. Na última jornada o Sporting ganhou 3-0 fora e não me lembro contra quem foi, esperem aí. O Sporting ganhou 3-0 fora ao Tondela. E foi um jogo de domínio absoluto. Apesar de estar a jogar fora e eu ter entrado aqui meio a medo, quer dizer, tinha o Sporting a ganhar no bingo. Tinha o Sporting a ganhar no bingo e por acaso também tinha o Sporting a ganhar na famosa Stake X, que é a aposta que eu meto. Faço um investimento muito forte, mas normalmente quando estas equipas que me transmitem muita confiança e que eu tenho muita confiança jogam fora, mesmo assim às vezes eu gosto de proteger com o empate. Por acaso não foi o caso. Aliás, nós fizemos 2 bingos no fim de semana passado. Foi o do YouTube, que redámos por 2 jogos em 10, odd 25, e fiz uma odd 4,5
no canal Telegram que só redámos um jogo, que foi o DC Chelsea over 1,5. E nesse bingo, sim, eu tinha DC Sporting com over 1,5. Para ser diferente da vitória, lá está, se houvesse 1-1, uma coisa assim, um deslize. Olhem como aconteceu com o Sporting contra o Braga. O Sporting não fechou o jogo, não marcou o 2-0 em casa, há umas semanas atrás, no dia que jogou Porto-Benfica. Pôs-se a jeito, o Braga foi para cima, acreditou e marca de penalti aos 90 mais 5, aos 90 mais 6 e empata o jogo. É um exemplo claro de que batia o DC com over 1,5 e não batia o ML. Agora, pronto, exatamente. Para este fim de semana, eu não espero, para hoje, eu não espero nada mais nada menos que este Sporting amassar, entupir este Alverca. O Alverca é fraco, ok? E portanto eu vou abrir já as hostilidades com o handicap -1 no Sporting, tá? Mas, ou seja, eu vou dizer, eu escolhi o Sporting com o handicap -1, mas posso-vos também, não fiz isto nos outros vídeos, mas posso-vos dizer, olhem, gosto da vitória no HT, ao intervalo, a 1,42. O Sporting até poderia perder ou empatar o jogo, desde que fosse a ganhar para o intervalo e tem uma odd mais alta com o handicap -1. Mas pronto, gosto do Sporting a ganhar ao intervalo, do over 2,5, eventualmente até um over 3,5. O Sporting ganhar, HT-FT, por exemplo, intervalo final. Esse famoso mercado que também temos aqui, HT-FT, acho eu, que é intervalo final de Sporting a 1,47, por exemplo, está uma odd mais alta que o HT e ainda mais alta que o handicap -1. Mas pronto, para evitar jogos como o do Bayern de Munique na semana passada, que pela primeira vez, já vou falar sobre isso no Bayern, mas pela primeira vez foi um jogo que não teve gols na primeira parte, um jogo do Bayern que não teve gols na primeira parte, mas mesmo assim acabou 3-0. Portanto, é um exemplo claro também que batia o handicap -1, over 2,5, vitória do Bayern, mas não batia o intervalo. O intervalo tem essas coisas, às vezes as equipas podem entrar meio adormecidas, pode num erro do Sporting o Alverca fazer golo e depois já não dá tempo para o Sporting dar a volta e ir a ganhar ao intervalo. É só mais por causa disso que eu me tenho retraído no HT, mas são mercados que eu gosto. Este jogo eu não espero outra coisa senão uma goleada e uma exibição muito forte do Sporting. Faço o que vi na terça-feira contra esta mesma equipa e com um 11 totalmente alternativo, e faço o que eu vi também contra o Tondela na jornada passada e a jogar fora de casa. Vou saltar já para Benfica e depois para Porto. O Benfica é complicado. O Benfica. Isto é um bingo isto não é uma aposta ou isto não é uma sugestão clubista de todo. Eu já disse isto inúmeras vezes e não me canso de dizer. Eu, quando tenho que apostar contra o Benfica, aposto. Eu apostei contra o Benfica, uh, contra o Newcastle, contra o Chelsea, contra o Porto. Uh, todos, todos estes jogos grandes eu aposto contra o Benfica. Normalmente nestes jogos eu gosto do quê? Um handicap +2 ou +3 para a equipa da casa. Por exemplo, o Vitória é um adversário difícil. Este handicap +3 é muito interessante do Vitória. O Benfica pode ganhar, pode perder, pode empatar ou pode ganhar no máximo por 1 ou 2 golos. Só não pode ganhar por 3 ou mais. Mas eu vou-vos dar este exemplo. E isto parece-me, por um lado, parece-me mais seguro, mas por outro, quando nós menos esperamos é quando o Benfica está uma boa resposta. E eu lixei-me praticamente, precisamente neste mercado o ano passado. O ano passado, nas últimas jornadas, o Benfica foi a Guimarães, era um dos jogos mais importantes. Eu achava um jogo muito difícil. O Benfica tinha que ganhar, mas ao mesmo tempo era um campo muito difícil. O Sporting tinha escorregado nesse campo, o Porto, acho que também. Isto na época passada. E o Benfica não estava num bom momento, tinha empatado em casa contra o Aroca, salvo erro, aquele penalti polémico da rasteira com a cabeça do Otamendi. E o Benfica vai a Guimarães e só não ganha como dá 3-0 e não fez uma exibição nada de especial. E aqui, claramente,
o nosso handicap mais 3 e à vida. Eu não estou a dizer que acho que o Benfica vai golear este fim de semana. Eu digo aqui é que eu acho que o Benfica não está numa boa fase. Jogou bem nos 5-0, apesar de ter sido 3 penaltis. Foram 3 penaltis que foram bem marcados e foi uma exibição que só deu Benfica no sábado passado, que coincidiu com as eleições do clube, e a vitória de 5-0 contra o Tondela foi uma exibição sólida. Não sofremos golos, ganhámos 5-0, está bem que 3 foram de penalti, mas nem sequer há discussão. Mas antecedendo a esse jogo, o Benfica não tem convencido nas exibições. E mesmo anteontem, para a Taça da Liga, não fez propriamente uma grande exibição. Jogou melhor, dominou o jogo, ganhou 3-0, também desbloqueou o jogo de penalti. Acho que também não há nada a dizer. Aliás, desculpem, esse penalti para mim é duvidoso. Não sei se marcaria, não sei se para mim não é um penalti claro, mas pronto. Isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que eu continuo a preferir por o entrar no ML do Benfica, porque, malta, isto é um bingo, isto vai dar uma odd alta, isto vai dar uma odd alta, isto é dar uma tip para cada jogo, e o Benfica já perdeu dois, o Benfica já perdeu 6 pontos, salvo erro. O Benfica já perdeu 6 pontos esta época, salvo erro, se não mais. Classificações. O Benfica 9 vezes 3, 27. Fez 21, já perdeu 6 pontos, exatamente. São 3 empates com o Porto, com o Rio Ave e com o Santa Clara. Malta, eu acho que o Benfica tem que ganhar, acho que perder pontos, apesar de ser contra o Vitória, mas gosto muito também, posso dizer que gosto desta odd de 1,21 do handicap mais 3 para o Vitória. Gosto aqui over 1,5 também. Gosto do over 1,5 também. Mas lá está, isto é aquele bingo, isto é o bingo do amor, o bingo do YouTube. É um bingo para ser odd alta e é para bater tudo. E portanto, a minha análise vai continuar a ser Benfica a vencer. A minha análise ou o meu grande palpite vai ser: isto não se trata de achismos, nem da equipa precisa ou deixa de precisar, mas eu acho que o Benfica está uma caixinha de surpresas. Tanto, o Benfica tanto tem uma grande exibição tanto pode fazer uma grande exibição como fez, por exemplo, contra o Chelsea. Perdeu, mas fez uma grande exibição. Podia ter levado outro resultado, podia ter vindo com outro resultado de Londres. Também acho que fez uma boa exibição contra o Porto, sólida defensivamente, não pôs o autocarro como eles disseram. Concedeu 2 remates à baliza do Porto. Concedeu 2 remates. O Porto fez 2 remates. Portanto, não foi um amasso do Porto. E foi um jogo em circunstâncias que o Benfica tinha que ir, mas não arriscar, porque se sai do Dragão a 7 pontos, já estaria arrumado. Eu falei disto semana passada. Portanto, eu acho que agora isto é muito, 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 muito importante cada jornada. O Benfica vem numa fase positiva em termos de resultados, 2 vitórias, e agora tem uma prova de fogo contra o Vitória na Liga e depois tem o tudo ou nada na Champions, porque seremos honestos, o Benfica tem 0 pontos. Se o Benfica quiser qualificar para a Liga dos Campeões, passar a fase de Liga, o Benfica tem obrigatoriamente que somar 3 pontos agora com o Leverkusen em casa, com o Nápoles em casa, que eu não acho que seja impossível. Este Nápoles mamado levou 6-2 do PSV, e está sem Kevin De Bruyne durante uns meses, e sem Lukaku, etc. Mas isso já estava. E tenho que ir a Amsterdão ganhar o Ajax.
e depois é seja o que Deus quiser com o Real Madrid em casa, porque é na última jornada e o Real Madrid pode já estar qualificado, pode vir rodar jogadores, portanto, é uma sequência de jogos difíceis e ainda até porque vamos ter a segunda volta das eleições. É agora Vitória, depois Leverkusen e depois Casa Pia e depois, desculpem, depois eleições, Casa Pia e pausa de seleções. E portanto é muito importante o Benfica ganhar estes três jogos que faltam até o dia 9 de novembro uh, para, para a equipa ganhar confiança e subir um bocadinho o nível, o estado anímico, digamos assim. Bem, Porto Braga. É assim, o Porto teve um início de época de muito domínio. O Porto perdeu contra o Nottingham Forest, mas foi uma estreia do novo treinador. Não quer dizer que isso seja crucial, mas estreia de novo treinador. O Porto não jogou mal. O Porto baixou um bocadinho o seu nível de exibição. Não é difícil, não é fácil também manter durante todos os jogos, em todas as competições, sempre lá em cima, lá em cima, lá em cima e a dominar, dominar, dominar. E o Porto viu-se à rasca para virar o jogo contra o Moreirense. Mas vamos lá ver uma coisa. O Porto sofre um gol do Moreirense na segunda-feira passada, que até estava na nossa Stake X. Ah, sofre um gol do Moreirense, salvo erro. A bola bate, desvia num defesa, ou tem um ressalto. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas tenho quase certeza que sim. Ah, mas se vocês forem ver as estatísticas, este jogo. E eu não entrei em live porque já tinha 1500 € nesta bet. Mas se nós formos ver as estatísticas, malta, 0,26 golos esperados do Moreirense, 7 cantos contra 2, 16 remates contra 8, 7 remates à baliza contra 1, 2 grandes oportunidades contra 0. Quer dizer, isto é. Como é que eu hei de dizer? As equipas não. Quando eu digo que as equipas vão amassar, não quer dizer que vão golear sempre. Mas isto é o típico resultado que ganhou a Arrasca, ainda começou a perder, marcou no último jogo. Marcou no último jogo, marcou no último minuto, aos 88, ou lá o que é que foi. Aos 88, exatamente. Mas temos que ser honestos. Só deu Porto este jogo. Só deu Porto. Calhou sofrerem aquele gol. Calhou o gol deles só sair aos 88. Mas é assim. Eu tenho que ir pelo que o jogo me dá. E o jogo só deu Porto. E pronto. E agora contra o Braga. Vamos falar do que interessa. É assim. O Porto. O Porto, eu gosto muito, é assim, o Braga está forte, mas o Braga perdeu já muitos pontos no campeonato e o Braga, apesar de ter dado 5-0 agora na Taça da Liga ao Santa Clara e ter conseguido sacar um empate em Alvalade, hum, eu acho que este Porto no Dragão não perde. E lá está, eu estou sempre a utilizar a palavra acho e também às vezes não vos quero transmitir que isto é só o que eu acho e achismos e não sei o quê. Não. Ahm, eu aqui considero muito que, por exemplo, DC com over 1,5 a 1,47 é muito interessante. Qual é que é a probabilidade do Porto ganhar 1-0? Não é? Qual é que é a probabilidade do Porto ganhar 1-0 neste jogo? Quantos jogos houve desta época do Porto foram abaixo de 1,5? O 0-0 com o Benfica, o 1-0 ao Nacional, o 1-0 ao Salzburgo, mas isto é a Liga Europa e isto foi um amigável. E o Porto começa muito forte o campeonato com uma exibição em casa e uma vitória por 3-0 ao Vitória. Ao Vitória Sport Clube no Dragão. No Dragão o Porto tem sido muito forte. Eu vou a ML do Porto.
Eu acho que o Braga pode-se fechar. O Braga também tem tido alguns jogos under. Agora, pronto, aparecem-me logo dois overs. Mas pronto, foi under contra o Estrela Vermelha, under contra o Bragança. Pá, Taça de Portugal. Under contra o Sporting. Under contra o Celtic. Under contra o Nacional. Under contra o Feyenoord. E, portanto, o Braga pode muito bem não conseguir marcar gol nenhum. Vamos de ML. Premier League. Premier League tem aqui United, City, Liverpool e Arsenal. Tem aqui quatro jogos. E eu acho que há alguns jogos que dispensam muito apresentações. Que eu tenho insistido muito nos últimos conteúdos. Que é Arsenal. Isto é ML. Dados. Melhor defesa do campeonato. Muito consistente. Rodou a equipa, mesmo assim ganhou ao Brighton, que tem estado muito forte na FA Cup ou na Carabao Cup. Carabao Cup. Carabao Cup. Uh, e acho que nestes jogos assim eles vão continuar a manter a consistência. Há Champions na próxima semana. Jogam com o Union Saint-Gilloise. Relativamente tranquilo, mesmo que não ganhem, não há problema. Estão com 3 jogos, 3 vitórias na Champions. E tem um calendário relativamente tranquilo na Liga dos Campeões, o Arsenal. Portanto, pode continuar o seu foco na Premier League. Manchester United. É assim, o United... Eu disse isto no final da época passada e vou dizer aqui em vídeo, acho que ainda não disse em nenhum vídeo. Fui muito ousado, disse que achava que o United poderia eventualmente lutar pelo título da Premier League. Por confiar, sou benfiquista, mas consigo olhar para o trabalho que o Amorim fez no Sporting e ver que realmente ele fez um grande trabalho. Por terem feito um mercado à medida, chamemos assim, do Amorim para o United, eu achava que eles poderiam lutar pelo título. Com o início da época, perdi logo essa esperança, entre aspas, não é esperança porque não é algo que eu desejo, mas perdi logo essa. Baixei logo a crista relativamente a isso. E agora, não é por virem 3 vitórias consecutivas que eu também volto a dizer de boca cheia que eles vão ganhar a Premier League. Não acho, não acho, não acho. De todo. Aliás, para mim, quem ganha a Premier League este ano é o Arsenal. Tenho insistido nisso e vou manter a minha ideia. O Manchester United, eu continuo a achar que é uma grande vantagem e um calendário muito mais leve relativamente às outras equipas não ter, não ter competições europeias. E com isso, como o Nottingham Forest, que teve 10 jogos sem ganhar, ou 9, e ao mesmo tempo, uh, eu acho que o United agora parece que engatilhou, e mesmo não só os resultados, como as exibições têm sido mais sólidas, eles têm mais confiança, porque às vezes numa equipa também gira muito à volta disso. Confiança da própria equipa. Dinâmicas melhores. Eu vou no DC com over 1,5. Vou protegido aqui no caso de o United mamado sofrer sempre um golinho. 1,62, malta. 1,62. Isto é uma unidade cheinha em simples. Estou a brincar. Estou a brincar, não estou. Mas meia unidade punha aqui facilmente. Mas pronto, vou pôr no nosso bingo e isto vai ser uma oda alta. E posso já dizer que os outros 2 jogos de Premier League vão ser exatamente este mesmo mercado do Manchester United. Vai ser DC com over 1,5, tanto no Liverpool como no Manchester City. No Manchester City. O Liverpool, por razões óbvias, epá, e eu posso estar aqui a batalhar todas as semanas, todos os vídeos, a dizer o mesmo. Não há.
E já eu tenho andado a batalhar nisso. Eu acho que a qualquer momento eu quero acreditar que este Liverpool vai dar um chute na crise e voltar aos bons resultados. Mas também já acho isso há muito tempo. Há muito tempo, há 2, 3 semanas, depois das 3, 4 derrotas consecutivas que tiveram, e têm uma vitória de 5-1 na Champions, e depois regressam para o campeonato e perdem contra o United, e depois perdem na jornada a seguir outra vez para o campeonato. E depois são eliminados da taça pelo Crystal Palace, em que aí era de todo expectável, porque o Slot deixou basicamente toda a equipa principal de fora, levou uma data de miúdos, levou basicamente só o McAllister e o Chiesa, que nem sequer normalmente são titulares, e o Robertson, vá. De resto, estava tudo fora. É que nem no banco. É que nem no banco. Não foram literalmente convocados. E este jogo com o Aston Villa, é pá. O Liverpool tem um calendário muito, muito difícil, meus amigos. O Liverpool, além de toda, de todo o historial e de vir de 4 derrotas consecutivas para a Premier League e de uma eliminação da taça, hum, o Liverpool na próxima semana vai receber o Real Madrid em casa na Champions, meus amigos. E epá, eu não queria estar aqui, mas queria só ver as odds, mas sem sair dali na Betano. Este jogo, este jogo, este jogo aqui, na próxima semana, olha, já está 2,47, 2,47. Na Solverde já estão a dar favoritismo para o Real Madrid. E eu ontem estive a olhar, anteontem, desculpem, quarta-feira eu estive a olhar para estas odds e a pensar: o Liverpool, se este fim de semana não ganha, aliás, anteontem a odd estava mais baixa para o Liverpool do que para o Real Madrid, quer dizer que eles estão a dar favoritismo ao Liverpool. O DC Real Madrid estava ao modo de 1,50. E isto já é conteúdo de Champions, não queria perder muito tempo nisto. Mas o DC Real Madrid estava ao modo de 1,50. Eu até pensei em entrar já. Porque se o Liverpool eventualmente não vence e convence este fim de semana, este jogo aqui em específico, vocês estão a ver, estas odds. Ui, que eu já me enganei. Estas odds, o, o Real Madrid, nas linhas de fecho, e as linhas de fecho do mercado é no dia do próprio jogo, 1 hora antes, quando saem os 11. É aí que é a linha de fecho. E a linha de abertura é no dia que a casa de aposta, que a casa de apostas lança, mete a aposta no site, mete o jogo no site dos mercados. Portanto, estas linhas, as linhas deste jogo, na altura de fecho, vão dar, podem tomar nota, vão dar favoritismo ao Real Madrid, e vai estar o Liverpool com uma odd mais alta, com uma odd de underdog. Malta, escrevam o que eu vos digo. Isto, claro, se o Liverpool não ganhar este fim de semana. E não é que se ganhar altere muito a visão que eu tenho sobre este jogo. Mas poderá influenciar e dar aqui um boostzinho, e o Liverpool ser ligeiramente favorito pelo fator casa. Mas embora eu olhe para este jogo e digo que não há jogo melhor para o Liverpool dar um chute na crise, que é ganhar contra o Real Madrid para a Liga dos Campeões em Anfield, eu também achava isso contra o Manchester United há 2 semanas, que são a maior rivalidade de Inglaterra, Liverpool e Manchester United. O United não ganhava em Anfield há mais de 10 anos, o Liverpool vinha 3 jogos consecutivos a perder, e mesmo assim o Liverpool perdeu. Portanto, malta. Mas pronto, chega de falar de jogos da próxima semana. Eu aqui, isto é DC com over 1,5. Jogos com golos normalmente. Jogos com golos, e quero acreditar que o Liverpool não volta a perder, não é? Pá, quero acreditar, e porque precisa. Até porque se o Liverpool, acho que se perde neste momento, a qualquer momento eu acho que o Slot pode ser despedido. Mas pronto. E o City igual. O City também perdeu a semana passada por 1-0 contra o Brentford, salvo erro. Acho que foi contra o Brentford. Contra o Aston Villa. Precisamente esta equipa que vai jogar contra o Liverpool.
esta semana, mas foi no Villa Park. Pronto, em casa, o City. Epá, e eu comecei esta conversa toda porque estava no Liverpool, porque estava a dizer que o Liverpool ia ter um jogo difícil, ia ter um calendário muito difícil. E é verdade, porque o Liverpool tem agora o Aston Villa em casa, depois tem o Real Madrid em casa e depois joga com o Manchester City ah, em casa também, salvo erro. Portanto, não joga com o Manchester City fora. Portanto, exatamente, recebe o Aston Villa, isto no Liverpool. O Liverpool recebe o Aston Villa, recebe Real Madrid e vai ao Etihad jogar com o City. Portanto, isto, se o Liverpool não ganha este fim de semana, as coisas podem se complicar muito na próxima semana e meia para aqueles lados. O City, a mesma coisa, perdeu no Villa Park a semana passada. Acho que ganha este jogo, mas para ser mais seguro, jogar com mais resultados a meu favor, pelo fator casa e dificilmente, e normalmente os jogos do City em casa, apesar do City estar a ser uma equipa muito under, raramente tem só um gol, e quando tem um gol é porque perdem. É porque perdem um zero e não conseguem fazer um golinho. Normalmente tem acontecido isso. Eu vou com o DC com over 1,5, também neste jogo, como eu tinha dito. Ok, já vamos em odd 10. E lá está, depois vai jogar com o Dortmund na Champions e depois na próxima semana joga com o Liverpool em casa para o campeonato e pronto. E também são jogos importantes e difíceis no calendário do City. E está feito, não é? Falei dos quatro. Um, dois, três, quatro. Exatamente. Espanha, vou falar dos três. Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona. E vou ser muito concreto. Real Madrid e Barcelona, eu espero um amasso à semelhança do Sporting. Do que eu espero, à semelhança do que eu acho, do que eu espero hoje do Sporting, eu espero amanhã do Real Madrid e no domingo do Barcelona. E vou explicar porquê. Houve clássico a semana passada. O Real Madrid ganhou, já são 5 pontos de desvantagem. O Real Madrid ganhar e o Barça não ganhar este fim de semana implica ficarem a 7 ou 8 pontos. O Barça ganhar e o e o Real Madrid não ganhar, anula, quase que anula a vitória sofrida, mas merecida. Foram bastante superiores que o Real Madrid teve a semana passada contra o rival. Declarações do Xabi Alonso dizem que dizem que o Real Madrid, que a equipa do Real Madrid pré-match com o Valência. Eu vi isto no Instagram, salvo erro. Mas basicamente o Xabi Alonso dizia que a equipa está com ganas de continuar, de continuar a ganhar. Foram palavras da conferência de imprensa. Portanto, o Real Madrid não ganhando e o Barça ganhando anulava a vitória que teve no clássico ano passado e a semana passada. E pronto, e no caso do Real Madrid, o Real Madrid vai com máxima força. Como vocês podem ver, ao de um 15, isto para mim é o típico jogo que eu gosto de Real Madrid, ML Real Madrid, handicap -1, over 2,5, apesar do Real Madrid estar a ser uma equipa under, e por isso é que eu acho que vou, acho não, por isso é que eu vou em handicap -1 para prevenir um possível 2-0, mas gosto do mais de 2,5. A vitória HT, pela mesma razão do Sporting, não gosto, ok? Pode acontecer sofrerem um gol, não vou entrar. Gol do Mbappé, Mbappé, no único jogo que eu entro no gol do Mbappé, o único entre aspas, mas dos poucos que eu entro, raramente entro, o Mbappé não faz gol, que foi na Champions contra a Juventus, porque fez até a semana passada contra o Real Madrid, fez contra o Barça, desculpem. Isto é.
Pronto. E o modo de um 30 para o Real Madrid marcar, não. Eu estava à procura, era do mercado que nem, pelos vistos não há aqui. É a BetClick que tem, que é o mercado de jogador marca e equipa vence. Há de ser uma boa aposta para o live. Para o live, não. Ah, não, 1,49. 1,49. Não, 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 não. Não tem valor rigorosamente nenhum, esqueçam isso. É uma odd muito, muito baixa. Mas pronto, eu vou no handicap menos um pelas razões que eu estava a dizer, mas continuo a achar que isto é jogo para ML, handicap menos um, over 2,5. HT poderá ser, mas não o vou fazer pelas razões que disse, que referi contra o Sporting. O Barcelona é exatamente igual. Uh, Todas as críticas ao Lamine Yamal, dos próprios adeptos do Barça, depois do que ele falou antes do jogo com o Real, e depois entra em campo e faz a merda que faz, ou não faz nada, não é? É mais isso, o que é que ele não fez do que o que fez. E com os regressos de Lewandowski e Dani Olmo e Lewandowski estão de regresso a treinar sem limitações, portanto devem ir a jogo no domingo. Eu acho, depois da derrota no Clássico, eu espero um amasso do Barça também e vou exatamente nos mesmos mercados. O Atlético Madrid, vou no ML, não me vou alongar muito. O Atlético Madrid é das equipas que talvez, juntamente com Manchester United, Dortmund e Tottenham e afins, das equipas que mais me lixam, digamos assim, mas por isso é que eu nunca meto em apostas, raramente meto estas equipas em apostas em que eu invisto muito dinheiro, tipo Stake X e afins. No entanto, o Atlético de Madrid, a realidade é que tem sido demolidor dentro de casa, no Metropolitano. E o Atlético de Madrid ganhou ao Betis fora na segunda-feira, que também foi um grande resultado. Não esperava, confesso. Mas em casa eles estão fortes. Eles dão 5-1 ao Frankfurt, eles dão 5-2, 5-2 ou 5-1? 5-2 ao Real Madrid, no derby. E o Atlético de Madrid tem correspondido muito bem dentro de casa. Portanto, eu acho, eu acho não, eu vou no ML do Atlético de Madrid. Faltam 5 jogos, Bundesliga, Bayern, não tem muito que se lhe dizer. Aliás, tem. A única coisa que eu tenho aqui a dizer sobre o Bayern é que tenho dito isto em todos os vídeos: espremer o DC com over 2,5. No entanto, não vou trazer o DC com over 2,5 outra vez aqui para o nosso bingo do YouTube, por uma simples razão. Mas vou levar, mas vou meter o DC com over 2,5 no bingo que vou mandar no bingo que vou mandar para o canal Telegram. Mas aqui vou jogar um bocadinho pelo seguro neste jogo, porque já estou a arriscar muito em outros jogos e por uma simples razão, que é o Bayern Munique, a equipa. Eu vou dizer uma coisa que também já disse nos outros vídeos. Eu acho que o Bayern Munique é a melhor equipa na Europa ou no mundo neste preciso momento. São 14 jogos, 14 vitórias, 14 jogos que amassou, 14 jogos que bateu o over 2,5. Pela primeira vez a semana passada, não há gol na primeira parte, mas em todos os outros jogos há gols tanto na primeira parte como na segunda, ou seja, o famoso mercado do gol HTFT. Gol na primeira parte e na segunda parte. Mas eu aqui é assim, uma pessoa olha para um modo de um 19 e pensa que este jogo vai ser fácil, que o Bayern vai ganhar quase garantidamente, que vai amassar, que vai golear. E atenção que eu acho isso tudo, mas não nos podemos esquecer que eles estão a jogar contra um Bayern Leverkusen, que apesar de não ter Xabi Alonso, Wirtz e ser um Bayern Leverkusen completamente diferente, e por isso eu continuo a achar que vai ser goleado, ou que vai ser amassado pelo menos, estatisticamente. Uh, Nós não nos podemos esquecer que o Bayern provavelmente não vai ganhar os jogos todos da época. Vai haver uma altura que eles vão quebrar. E eu não acho que vai ser esta altura. Mas eu quero ter em conta
eu quero ter em conta o que vai acontecer na próxima semana, que é este Bayern de Munique vai jogar em Paris contra o PSG para a Liga dos Campeões. E eu acho que nesse dia sim vai ser a prova se realmente este Bayern de Munique é a melhor equipa do mundo na atualidade ou não. Se o Bayern de Munique ganha ao PSG e mantém o registro 100% vitorioso, eu acho que é um statement muito grande por parte do Bayern de Munique. Ou então pode ser nesse jogo que eles precisamente vão perder a invencibilidade. E portanto também estou muito curioso para esse jogo. E como pode haver aqui algumas reservas para esse fim de semana, eu vou com DC e over 1,5 em vez de DC com over 2,5, mas vou no DC com over 2,5 no bingo do canal Telegram, porque eu costumo fazer sempre dois bingos, um aqui que é exclusivo vosso, e já vamos em odd 35 e ainda faltam 4 jogos. Mas pronto, Al Nassr, mesmas. Al Nassr aqui, mesma análise da semana passada, é jogo para marcar João Félix, para marcar Cristiano Ronaldo, para golear, jogam em casa, vão ser campeões, o Jesus vai dar um título ao Ronaldo finalmente na Arábia e vou mais uma vez com o handicap -1. Quer dizer, foi a mesma análise de há 2 semanas. A semana passada eu não fiz nada em pré-live, mas entrei neste jogo em live e mandei no canal Telegram o Al Nassr a marcar o segundo golo, mais uma aposta live que bateu e um bom lucro que tivemos neste jogo, mesmo não tendo feito nada em pré. PSG. Vou-vos dizer aqui o que eu disse no meu canal de Telegram também, um videozinho que eu fiz para o meu canal Telegram, ou um áudio, acho eu, na quarta-feira. O PSG empata 1-1 com o Lorient. Lorient, equipa horrível. Eu tinha na nossa aposta da jornada o PSG a ganhar. Perdi essa aposta. Por acaso, foi uma semana de 1500 de lucro, mesmo com essa aposta perdida. Foi um dia que só nesse dia, na quarta-feira, fui buscar 3 greens em live. 3 em 3. Não estou muito importado de ter perdido essa aposta. Confesso. Mas não esperava que o PSG empatasse. Agora, tive um amigo meu que me mandou mensagem aos 80 e tal minutos de jogo que disse: o PSG está sempre a gerir, depois lixa-se. Malta, isto, e são palavras do Luís Henrique, isto é o PSG do Luís Henrique. Se nós estamos à espera de ver Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Marquinhos e Pacho ou Marquinhos e Beraldo, com Hakimi e Nuno Mendes, tal como na final da Champions e nos grandes jogos da época passada, malta, vocês estão muito enganados. No fim de semana passado, o PSG descansou o Nuno Mendes e meteu o Hakimi, descansou o Nuno Mendes da esquerda e manteve o Hakimi na direita. Durante esta semana, meteu a titular o Nuno Mendes na esquerda e descansou o Hakimi da direita. O Luís Henrique já disse isto. Ele prevalece muito a rotatividade da equipa e o descanso da equipa. Nós só vamos ver os 11. Olha, provavelmente no jogo contra o Bayern de Munique na próxima semana de Champions, diria eu, e mesmo assim não vão ser os 11. Não vão ser os 11. E vamos ver muito esta rotatividade na Liga ao longo da época. É uma época muito longa. Não esquecer que o PSG está praticamente com 2 épocas seguidas. Na segunda época seguida, sem descanso. O PSG não jogou para a época. O PSG foi ao Campeonato do Mundo e foi até à final. Perdeu a final, mas esteve lá até ao fim. E por isso é que também os 2 primeiros jogos desta época do PSG, o PSG ganha a rasca por 1-0. Por isso é que se lesionou Fabian Ruiz, João Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, o Vitinha chegou a estar de fora também 2 ou 3 jogos, o Marquinhos, por isso é que se lesionou muitos. E portanto o PSG, o Luís Henrique vai continuar a fazer isto. Não é olharmos para o 11 não é estarmos à espera do 11 do PSG e estar à espera se estão lá os 11 principais e se não tiver quer dizer que o PSG se está a borrifar para aquele jogo. Não, isso é o PSG de Luís Henrique. Ele vai prevalecer muito esta rotatividade.
mantendo o respeito para com o adversário, claro, mas a verdade é que eles estão numa liga que o podem fazer. Eles mesmo assim, com todos os jogos que já perderam pontos na liga, mesmo assim estão em primeiro lugar, com os mesmos pontos com o Marseille e com o Lyon, acho eu, ou com o Lyon, ou... Mas por alguma razão é chamada a Liga do Quintal, não é? Estão com os mesmos pontos que o Mónaco Ah não, tem mais um ponto com o Mónaco também. Pois, está bem. Porque lá está, estás a ver. Mesmo o PSG perdendo estes pontos todos, consegue ter mais pontos que os outros conseguem perder ainda mais pontos, apesar de ser só uma diferença curta. Portanto, o PSG tem muito esta margem de hum, poder rodar a equipa e mesmo assim ser campeão e focar-se mais, ou ter a equipa mais fresca para a Liga dos Campeões. E portanto, como escorregou durante a semana, eu acredito que aqui no Parque dos Príncipes eles ganhem. Eu acredito, acho que, e vão ganhar. PSV e Feyenoord são dois jogos contra o Fortuna e contra o Volendam, contra duas equipas horrorosas. E não é que o PSV e o Feyenoord sejam muito melhores, mas nesta liga são muito boas, sim. Uh, e a semana passada houve clássico entre a PSV e Feyenoord. E o que aconteceu foi que o PSV foi ganhar a casa do Feyenoord por 3-2. E portanto, eu espero um comportamento destas duas equipas a jogar em casa muito semelhante a esta jornada, que é golear. Golear e portanto vou com handicap -1 nas duas. Ok? Não me vou alongar muito mais, o vídeo já está longo. Estes são os 15 jogos que eu selecionei para este fim de semana. Odd 109! Odd 109. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. E temos 1, 2, 3, 4. Epá, brutal. Malta, 15 jogos. 6 handicaps -1. 5 vitórias. E 4 DCs com over 1,5. 6, 5, 4, 15 jogos, número redondo, ou de 100. Eu acho que está incrível, tá? Eu acho que está incrível e eu até vou fazer melhor. Eu vou comprar aqui as odds que a BetClick, pura e simplesmente por causa dos 5 jogos. Os 5 jogos os 5 jogos que estão a ganhar estarem estarem com o pagamento antecipado. Pode acontecer, nunca se sabe. Já me aconteceu, porque é que não haveria de acontecer? A odd vai ser mais baixa, garantidamente. Vai ser aí uma odd de 90, 80, salvo erro. Mas, ou seja, mantemos os 6 handicaps -1, os 4 ADCs com over 1,5 e os 5 jogos que estão no ML a ganhar terem pagamento antecipado. Esperem aí, malta. Desculpem lá, só para comprar aqui odds com vocês e entretanto vou finalizar isto. DC com over 1,5. São 15 jogos. São 15 jogos. Falta Arábia, DC faltam os três da Liga Portuguesa e os da Holandesa, pronto. Menos um neste PSV mamado. Esta liga é muito à semelhança da. É muito à semelhança. É muito semelhante à Bundesliga. É uma liga que há muitos gols normalmente. Os marcados over estão sempre muito esmagados. Não quer dizer que não possa haver um 0-0. Malta, eu já vi tudo no futebol, sabem? Portanto,
Já estão os 15. É isto mesmo. Está um modo 90 e tal. Bem mais baixa que aqui os 109. Mas 109 para 92 são ainda aí 16, 16 unidades. É uma diferença muito grande, mas com a vantagem aqui que eu tenho os 5 jogos que estão a ganhar estão com o pagamento antecipado. Ou seja, e como eu tenho aqui jogos a ganhar, que para mim, 3, 4 e 5 exatamente. Como eu tenho aqui jogos que eu acho difíceis, nomeadamente o Porto e o Benfica, não me escandalizava. Eu já vi de tudo no futebol, não me escandalizava de todo o Benfica abrir uma vantagem de 2-0 e deixar-se empatar. Ou sofrer o 2-1 e depois estar à rasca e nós estamos ali a sofrer. Olha, como aconteceu, por exemplo, contra o Estrela da Amadora ou contra o Alverca, no início da época, ainda em agosto. O Benfica abre 2-0, sofre 2-1, leva um expulso e está ali os últimos 15 minutos a ser amassado pelo Alverca, a ser empurrado pelo Alverca. Quase que sofríamos o. Ui, não sei que valor é que vou pôr, mas eu recomendo sempre não mais do que 25 euros, que para mim é, e mesmo assim já dá um bom lucro. Para mim é 0,05 unidades. Portanto, 0,1 unidades são 50 euros, 0,05 são 25, exatamente. É mesmo, é uma moedinha, malta. Isto é os 15 jogos que eu selecionei, os 15 palpites que eu acho, os palpites que eu tenho para cada um desses jogos. Ahm, e veremos depois, no vídeo da próxima semana, veremos quantos destes 15 é que eu acertei. Tá? Mas desdobrem, façam duplas, triplas. Pá, isto, se calhar, em cada 10 vídeos vamos acertar um. Mesmo assim, se acertar um em cada 10, tenho um lucro incrível. Aliás, com odds de 92, eu podia acertar uma. Eu podia acertar uma a cada 90 e mesmo assim ter lucro, não é? Portanto, hum, malta, é isso. Vou fazer aqui na BetClick, dar uma odd mais baixa, mas vou proteger estes 5 jogos ah, com o pagamento antecipado. Os 5 jogos que estão a ganhar têm aqui o early win. Portanto, se eventualmente abrir um 2-0, pá, eu já vi tudo no futebol. São jogos difíceis. Esta aposta é muito difícil, mas olha, fica um bocadinho mais segura relativamente à Betan. E se eventualmente alguma equipa abrir 2-0, se houver uma expulsão, se sofrerem um golo, 2-1 e depois forem amassados ou empurrados, já não, já posso estar tranquilo que já bateu. E portanto, é isto, malta. Vídeo feito, abraço a todos. Vou deixar o canal da descrição, o canal do Telegram na descrição. Isto deve ter ficado gigante outra vez. É o que é, eu falo bué. Espero que gostem. Para a semana a mais. Subscrevam, metam like, comentem e olha, e é isso. Abraço a todos, bom fim de semana.